Há pouco tempo atrás, os astrônomos costumavam observar Marte e especular que tinham avistado estruturas que lembravam cidades. A possibilidade de vida marciana se tornou um tema popular na cultura e na ficção científica. No entanto, com o avanço dos telescópios e da astronomia, descobrimos que o planeta vermelho é estéril e, para a decepção de muitos, menor que a Terra. Marte perdeu rapidamente seu calor interno no passado, e evidências de erupções vulcânicas gigantes em sua superfície, como o Olympus Mons, podem ser vistas da Terra, mesmo sem um telescópio profissional. No entanto, as erupções vulcânicas em Marte cessaram há muito tempo, à medida que o planeta esfriou e solidificou internamente. Esse resfriamento enfraqueceu o campo magnético marciano, permitindo que o vento solar varresse sua atmosfera. A água remanescente congelou e qualquer forma de vida, se existisse, pereceu, transformando o planeta em um ingrediente principal para tramas alienígenas e uma possível futura morada para a humanidade. Mas e se houver mais do que aparenta? E se os marcianos tiverem conseguido se ocultar de nós com sucesso, cometendo ocasionalmente deslizes que ganham manchetes aqui na Terra? Bem-vindo a Perdido no Cosmo. É hora de explorar. Em 1976, as sondas gêmeas Viking da NASA pousaram em Marte com o objetivo de responder a uma pergunta fundamental: há vida no planeta vermelho? Gilbert Levin era o principal pesquisador do experimento de detecção de vida chamado Labeled Release dos Vikings. O instrumento obteve respostas positivas para a vida em ambos os locais de pouso. Posteriormente, em 1997, Levin concluiu que o experimento realmente detectou vida em Marte, e ele tem defendido essa visão desde então. Agora, mais de 4 décadas após os pousos Viking e com um volume maior de informações sobre Marte em mãos, Levin acredita que a NASA não deu continuidade adequada aos resultados obtidos pelas sondas Viking. Tenho certeza de que a NASA sabe que há vida em Marte, afirmou ele em um programa de entrevistas. Barry de Gregorio, um geomicrobiologista e pesquisador, alega que a agência espacial está encobrindo a existência de alienígenas em Marte, que teriam sido encontrados durante suas missões anteriores. Ele suspeita que essa descoberta possa ter sido propositadamente ignorada devido aos planos da NASA para uma missão tripulada a Marte. Enquanto isso, a NASA descreve as formas e imagens como cristais de rocha que estão sendo cuidadosamente analisados. De Gregorio, especialista no estudo da vida microscópica presente no solo terrestre, afirma que os padrões nas imagens capturadas pelo rover Curiosity são semelhantes a fósseis de rastros de organismos que ele fotografou na Terra, sendo uma possível evidência de formas de vida com corpos moles no planeta vermelho. Ao longo dos anos, a NASA registrou uma ampla quantidade de imagens de Marte, incluindo fotografias, vídeos e transmissões ao vivo dos rovers. Recentemente, um pesquisador sul-africano tem examinado cuidadosamente parte desse material e descobriu algo extremamente intrigante em imagens capturadas em 2006, o que aparenta ser um OVNI que caiu no planeta vermelho. Jenny Ward estava minuciosamente analisando o conteúdo gravado pelo Mars Reconnaissance Orbiter quando se deparou com uma visão incomum no fundo do Kandor Chasma, um grande cânion no sistema Valles Marineris de Marte, que é considerado o maior cânion conhecido do Sistema Solar. De fato, esse cânion é considerado o maior já identificado em nosso Sistema Solar. Jenny se concentra em uma trincheira peculiar. No final da trincheira, há um objeto perfeitamente circular, coberto em grande parte por areia e detritos, com dunas aleatórias atrás dele. O Ward observou que se assemelha a uma embarcação ou objeto em formato de disco que adentra a superfície de Marte em um ângulo muito baixo, deixando essa formação intrigante em seu rastro. Ele então ampliou a imagem do objeto em formato de disco, estimando que tenha entre 12 e 15 metros de diâmetro, e apontou que essa medida corresponde à largura da trincheira atrás dele. Acrescentou também que se assemelha a um disco parcialmente elevado em um dos lados, como se tivesse se chocado e afundado na superfície. Enquanto alguns comentaristas descartaram a descoberta como uma simples duna de areia ou lixo espacial, outros consideraram algo muito mais significativo, classificando-a como uma grande descoberta e escrevendo comentários como: realmente não pode ser outra coisa senão um objeto em forma de disco que caiu. Sabemos que eles temem a contaminação. No entanto, ainda desejo que a NASA investigue. Em 2013, a mídia foi incendiada por relatos do que parecia ser um roedor escondido entre as rochas em Marte. A imagem foi imediatamente apelidada de Rato de Marte, e foi avistada pela câmera MAST do rover Curiosity da NASA. Quando questionada, a NASA afirmou que essas formas estranhas resultam de diversos fatores, como erosão do vento, abrasão mecânica, decomposição química das rochas e o motivo de adquirirem essas formas bizarras. Era evidente que os cientistas da missão não estavam muito motivados para investigar o Rato de Marte mais a fundo. Assim, o rover Curiosity seguiu em sua exploração, afastando-se do roedor petrificado. Os cientistas do Curiosity costumam se divertir quando as pessoas enxergam roedores, lagartos e outras formas reconhecíveis nas rochas fotografadas pelo rover. Em um desenvolvimento recente, o rover Perseverance, operado pela NASA, encontrou uma intrigante formação rochosa que se assemelha a uma rosquinha, levantando a possibilidade de que ela tenha caído do céu. O rover capturou uma imagem de uma pedra escura e grande com um buraco distintivo no centro. Ao seu redor, há outras rochas com uma tonalidade semelhante, indicando uma possível origem comum que pode ir além da superfície marciana.
Cientistas do Instituto SETI em Mountain View, Califórnia, sugeriram que a rocha em forma de rosquinha poderia ser um meteorito de tamanho considerável, acompanhado por fragmentos menores. Essa descoberta não é sem precedentes, uma vez que o Perseverance já havia identificado um possível meteorito logo após pousar em fevereiro de 2021. Além disso, seu antecessor, o rover Curiosity, encontrou numerosas rochas espaciais em Marte desde sua chegada em agosto de 2012, incluindo uma rocha metálica carinhosamente chamada de Cacau. Curiosamente, essa não é a primeira vez que um rover em Marte encontra uma rocha que se assemelha a um doce. Em janeiro de 2014, o rover Opportunity da NASA se deparou com uma pedra com exterior branco e interior vermelho, levando a equipe da missão a associá-la a uma rosquinha. No entanto, essas alegações, fruto de um fenômeno psicológico chamado pareidolia, que se refere à tendência do cérebro humano de identificar coisas familiares em imagens aleatórias, não são necessariamente algo ruim, conforme enfatizado pela NASA. Outra imagem do rover Curiosity da NASA de uma estrutura rochosa incomum em Marte despertou conjecturas sobre passagens alienígenas no planeta vermelho. As rochas em Marte são conhecidas por suas aparências incomuns. Desde que essa imagem foi divulgada ao público em geral, surgiram muitas especulações sobre o que poderia ter causado uma passagem em forma de porta no lado de uma colina marciana. A câmera montada no mastro do Curiosity capturou a imagem em uma série de fotografias brutas. Um entusiasta de OVNIs decifrou a imagem, que se assemelha a uma entrada para um túnel subterrâneo secreto, fornecendo uma visão mais ampla da paisagem circundante. Isso levou as pessoas a fazer perguntas como: será que essa é a prova que procuramos durante toda a nossa vida? Finalmente poderemos ver alienígenas? No entanto, a passagem acabou não sendo uma passagem de fato, mas sim uma pequena fenda rochosa em uma colina marciana que se assemelha a uma passagem interdimensional. Devido às diferenças entre a superfície de Marte e a Terra, suas imagens podem ser bastante enganosas. Uma rocha estranhamente erodida pode se assemelhar a um peixe, um penhasco com iluminação de fundo pode parecer o perfil de um rosto. Imagens recortadas e ampliações podem amplificar pequenos detalhes. Os cientistas da NASA enfatizaram o quão pequena é a fenda de fato, medindo apenas cerca de 30 por 45 centímetros de largura. Embora não possamos afirmar com certeza se os marcianos usam pequenas passagens, a NASA tem confiança de que, nesse caso, a porta é apenas uma pequena fenda rochosa. Isso não tira a emoção de descobrir rochas e características de paisagem estranhamente moldadas em Marte. O fato de termos robôs com rodas perambulando pela cratera Gale e transmitindo fotografias de outro planeta é, sem dúvida, o aspecto mais mágico. E vocês, o que acham? Vocês acham que existe algum tipo de vida em Marte que a NASA conhece, ou são apenas teorias da conspiração? Deixem seus comentários para nos contar e não se esqueçam de se inscrever no Perdido no Cosmo, para continuarmos explorando juntos. Além disso, tornem-se membros do Perdido no Cosmo, se gostarem do nosso conteúdo, para que possamos continuar trazendo mais vídeos para vocês. Obrigado e até a próxima vez!